Arcebispo Carlo Maria Vigano, o reset é o advento de Satanás. Esta é uma guerra religiosa. Na prática, é a passagem do reino de Cristo para o reino do anticristo, de uma sociedade virtuosa que pune os malfeitores para uma sociedade ímpia e perversa que pune os bons. A apostasia satânica do atual Papa deu origem a um novo Papa, o Arcebispo Carlos Maria Vigano, baseado na legitimidade de seu ensino. O atual é tão falso quanto o bidê. É hora de evitar esses dois homens. A questionável situação biológica atual nos dá a imagem de uma conspiração criminosa perturbadora elaborada por mentes equivocadas. Deve-se reconhecer que a aparente logicidade do que vemos acontecer, o boicote a tratamentos preventivos, terapias errôneas, imunizantes ineficazes, bloqueios sem utilidade, uso de proteções para as vias aéreas que são absolutamente inúteis, faz todo o sentido assim que entendamos que o propósito declarado, solucionar a suposta situação sanitária, é uma mentira, e que o verdadeiro propósito é o planejamento de uma crise econômica, social e religiosa usando a referida situação provocada astutamente como uma ferramenta. Só assim podemos compreender a simultaneidade e universalidade das disposições adotadas pelas várias nações, a narração alinhada dos meios de comunicação e o comportamento dos líderes políticos. Há um único roteiro sob uma única direção, que conta com a colaboração e cumplicidade de políticos e governantes, médicos e cientistas, bispos e padres, jornalistas e intelectuais, atores e influenciadores, multinacionais e banqueiros, funcionários públicos e especuladores. Lucros e ganhos são fundamentais para isso, porque compram e garantem a lealdade dos subordinados. Mas essa guerra, que nunca nos esqueçamos disso, é uma guerra ideológica e religiosa. A maçonaria consiste precisamente em usurpar o primado de Deus para dá-lo a Satanás, com o aparente pretexto, que em todo caso é errôneo e imoral, de colocar Deus e o inimigo da humanidade no mesmo nível de forma a permitir uma pretensa liberdade de escolha que moralmente não existe. Esta crise serve para criar as condições necessárias para tornar inevitável a grande reinicialização, ou seja, a passagem do mundo baseado na civilização greco-romana e no cristianismo para um mundo sem alma, sem raízes, sem ideais. Na prática, é a passagem do reino de Cristo para o reino do anticristo, de uma sociedade virtuosa que pune os malfeitores para a sociedade ímpia e perversa que pune os bons. Essa detestável ideia de igualdade que antes nos foi instituída pelos livres pensadores agora é usada para igualar o bem e o mal, o certo e o errado, o belo e o feio, sob o pretexto de reconhecer a liberdade de expressão. Hoje serve para promover o mal, a injustiça e até mesmo torná-los obrigatórios, para deslegitimar e proibir o bem, a justiça e a beleza. Devemos, portanto, compreender que, se testemunharmos passivamente as mudanças em curso e permitirmos que a ideologia globalista nos seja imposta em todas as suas formas mais abjetas, em breve seremos considerados fora da lei, hostis publici porque somos fiéis a um Deus zeloso que não tolera misturar-se com ídolos e prostituição. Mas o propósito final, verdadeiro e inconfessável, é fundamentalmente teológico, porque o autor da rebelião é sempre o mesmo, o derrotado eternamente. Claro, o que vemos acontecendo hoje diante de nossos olhos poderia ter sido compreendido e previsto por anos, se apenas tivéssemos prestado atenção ao que os teorizadores do grande reinício declararam impunemente. Na verdade, aqueles que denunciaram esse plano, que está em andamento, foram chamados de teóricos da conspiração, ridicularizados ou tidos como loucos, condenados ao ostracismo pela informação midiática e criminalizados, expulsos das universidades e da comunidade científica. Hoje entendemos quão clarividentes foram os alarmes que foram disparados e quão poderoso é o mecanismo organizacional que foi posto em prática por nossos adversários. Em nome da liberdade, nós nos habituamos a nos ver privados do direito de falar e de pensar, e já está em curso o esforço de patologizar os dissidentes para legitimar os campos de detenção e restringir os movimentos com base no passaporte de saúde. Diante da realidade, no entanto, é difícil entender por que toda a população mundial se deixou convencer da existência de um ser microscópico que ainda não foi isolado e que aceitou supinamente as limitações à liberdade pessoal que em outras ocasiões teria levado à revolução e barricadas nas ruas. Ainda mais incompreensível não é tanto a ausência de uma reação social e política verdadeira e adequada, mas a incapacidade de ver a realidade em todas as suas evidências crus. Mas isso se deve, como sabemos, à ação científica de manipulação das massas que inevitavelmente levou ao fenômeno que a psicologia social chama de dissonância cognitiva,
ou seja, atenção ao desconforto que sentimos diante de dois opostos incompatíveis. Ideias. O psicólogo e sociólogo Leon Festinger demonstrou que esse desconforto nos leva a elaborar essas convicções de 3 maneiras, a fim de reduzir a incongruência psicológica que a dissonância determina: mudar de atitude, mudar de contexto ou mudar de comportamento. As pessoas comuns, incapazes de compreender ou mesmo reconhecer qualquer racionalidade no que a mídia diz obsessivamente sobre o referido ser microscópico, aceitam o absurdo do mesmo ser apresentado como sendo mais devastador do que o ebola, porque não querem aceitar que seus líderes políticos estejam dizendo inverdades descaradamente, com o objetivo de obter a destruição social, econômica, moral e religiosa de um mundo que alguém decidiu cancelar. Eles não sabem como aceitar que a mentira pode ser passada como verdade, que os médicos não estão curando seus pacientes, que as autoridades civis não estão intervindo para impedir crimes e violações flagrantes, que os políticos estão todos obedecendo a um lobby sem rosto, que o pontífice atual quer demolir a Igreja de Cristo para substituí-la por uma paródia maçônica infernal. Assim, por esse desejo de não aceitar o engano e, portanto, de não querer se posicionar contra ele e contra aqueles que o promovem, eles se refugiam na narrativa convencional, suspendendo o julgamento e deixando que outros lhes digam o que pensar, mesmo se for irracional e contraditório. Bilhões de pessoas voluntariamente se tornaram escravas, vítimas sacrificais do globalista Moloch, permitindo-se ser persuadidos da inevitabilidade de uma situação tão surreal e absurda. Há, no entanto, um elemento que os conspiradores não levaram em consideração: a fraqueza humana de um lado e o poder de Deus de outro. Aos poucos, esse colosso de pés de barro desabará, inexoravelmente, em suas próprias mentiras e seus próprios crimes. Diante das evidências de que não existe essa situação biológica atual e de que as baixas de cidadãos foram causadas deliberadamente para exagerar os efeitos na população, devemos considerar essa enfermidade um flagelo, não por si só, mas por tudo o que ela revelou: o plano de Satanás para o estabelecimento da nova ordem mundial, que deve levar ao reinado do Anticristo. O Senhor nos mostra, com a severidade de um pai, que ele ainda deseja demoestar seus filhos e enganar a humanidade sobre as consequências do pecado. Ele nos mostra que mundo nos espera se não soubermos nos converter, abandonando o caminho da perdição e retornando a ele, a obediência à sua santa lei e à vida da graça. Carlo Maria Vigano, arcebispo, em 25 de março de 2021. Fonte da informação em rimacol.com. Website: o canal Guerreiros da Luz e a Libertação Planetária admira a coragem do arcebispo Vigano nos alertas que faz para a humanidade a respeito do comprometimento de parte do Vaticano com a chamada nova ordem mundial capetista. Que nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus do Universo, possa protegê-lo debaixo de suas asas. Vigano é mais um corajoso guerreiro da luz a serviço da libertação de nosso planeta e merece nosso respeito e nossas orações. Se gostou do vídeo, deixe seu like, aperte o sininho das notificações e compartilhe ao máximo esse vídeo com seus familiares e amigos. Um abraço a todos. E vitória da luz.